Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é muito especial. Estou aqui com Lázaro Ramos e Thaís Araújo, diretor e protagonista do Medida Provisória, que é um longa que mostra um Brasil autoritário em que obriga os afrodescendentes a irem para a África. É isso mesmo. E aí gera uma situação de resistência, caos e conflito nesse Brasil que é distante da realidade. Tudo bem, Lázaro? Tudo bem, Léo? Bom dia. Diz o filme que é distante, né? A história é essa, diz que é um Brasil do futuro e que isso tudo acontece. Mas você sabe, a gente estava conversando até antes de começar aqui, que é uma peça de 2011, que a gente, quando transformou em filme, a gente fazia um exercício na hora de escrever, pensando assim, vamos falar de coisas que a gente não quer que aconteça. Vamos pensar no pior. O filme está estreando agora e várias das coisas que a gente pensava que era o pior já aconteceram, inclusive outras piores, né? Aí já não é responsabilidade da ficção, né? É da vida real, como a gente tá levando no nosso dia a dia, né? Uhum. Tem uma coisa que eu acho quando você fala assim, obriga a voltar para a África. A grande questão, e que no filme a gente fala sobre isso, que a questão não é voltar para a África. A questão é quando é coercivo, quando é obrigatório, né? Você tá mexendo aí com o direito de liberdade das pessoas. Tipo, eu vou para a África se eu quiser. A hora que eu quiser, tem uma fala até do personagem Seu Jorge. Fala, eu falei, se eu vou pra Paris. Eu vou. Exato. Tipo, você não pode me obrigar a ir pra lugar algum, você desculpa, isso não tá nas suas mãos, sabe? Isso a gente discute também no filme, que é o direito à liberdade, né? Exatamente. É importante que a gente cite aqui, porque eu estava conversando muito com eles antes, uma medida provisória que estreia dia 14 nos cinemas de todo o Brasil, que eu estava conversando com eles, que parece, quando a gente fala aqui, para vocês que não viram, que é uma... Que loucura! Que loucura! Como assim, obrigando os negros a voltarem para a África? Coisa distante. Aí quando você vai assistir o filme, você vê situações que não são distantes. São situações do cotidiano, do dia a dia, que acabaram sendo normalizadas no nosso país. E que às vezes a gente ri, né? E que às vezes a gente ri. E às vezes a gente ri. E aí você fala, calma aí, essa situação parece... Eles pintam com cores mais fortes. É basicamente isso. Eu acho que é bem isso, você definiu bem. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu tô ouvindo cada coisa das pessoas que estão assistindo o filme, que às vezes a gente que imagina uma coisa, mas na vida da pessoa já aconteceu. Sim. Eu já tenho ouvido gente dizendo assim, isso já aconteceu comigo, eu já ouvi essa frase, já me disseram isso. Eu tô aprendendo muito com o filme agora, porque assim, é diferente o que a gente experimentou com o filme até então, que era coisa internacional, né? A prêmio, é uma ficção, é uma distopia. Quando chega no Brasil e que os brasileiros se apropriam do filme, eles trazem outras informações pra gente. Eu, por exemplo, tenho me surpreendido muito com o que as pessoas têm dito. Mesmo? Direto, tô te falando, direto. Mas eu entendo isso quando o Léo fala que pinta com... Talvez, agora a gente tem uma questão aqui. Talvez o Léo, como homem branco, imagine que seja mais distante do que é pra população negra. Sim. Sim. Talvez você fale, parece que pinta com cores mais fortes, mas são situações que você não passa. Não passo. E aí, essa questão de ter o lugar de fala, isso é muito pontuado ali, né? Eu também comentei com eles do lugar de riso, né? Porque eu fiquei em algumas situações, que são situações com humor muito ácido. E eu fiquei constrangido, eu vi esse filme sozinho. Eu fiquei constrangido comigo mesmo em rir de situações. Eu falei assim, será que eu posso rir? Será que eu não posso rir? Vocês riram em algumas situações ou não? Em tudo. A gente ri muito. A gente ri muito. A gente ri muito. Desculpa. Fale. Não, eu te interrompi. A gente ri porque tem situações que são patéticas. Quais, por exemplo? Poxa, Léo, algumas, assim. A Isildinha, por exemplo. Ela fala, já foi a Isildinha da Renata Sorrá. Qual? A da Renata Sorrá, tá. Já fui discriminada várias vezes por causa do meu cabelo. Você olha, ela tem um cabelo liso, sabe? Não, mas ela tá falando, na verdade, do racismo reverso, que é uma coisa que não existe. E quando a pessoa fala que existe, a gente ri, porque assim, não sabe nem o que tá falando, meu amigo. Na verdade é essa. Tem essa discussão também. Tudo que tem, eu acho que é um filme que, assim, tem muitos assuntos e tem assuntos que a gente vai discutir quando o filme acabar. Entendeu? Isso que a Isildinha tá falando, a gente não fala exatamente de racismo reverso, mas ela está falando de racismo reverso. E aí a gente ri de falar, amiga,
tá passando vergonha, sabe? A gente ri muito também da vergonha dos assuntos que estão aí na sociedade, né? Que a gente tem debatido e que as pessoas insistem em dizer que não existe. E que pra gente, a população negra, já vira patético, já fala, ai, tá bom. Mas o riso é estratégico também no nosso filme, sabe, Léo? Porque eu não sabia se a gente tinha autorização de contar uma história dessas usando humor. Eu tinha muita dúvida disso. Eu não sabia se o filme daria certo. Depois, eu acho que o Mr. Brown ensinou muito isso. No Mr. Brown, a gente falava de tanto assunto e que as pessoas nem se tocavam que estava tendo um letramento racial ali. O nosso filme também tem essa estratégia. Então, o riso é para desarmar o coração, relaxar, porque depois vem a porrada. E é isso, para sensibilizar as pessoas, porque é isso que eu tenho falado muito assim. Eu acho que hoje em dia a gente fala muito desse assunto, até no BBB. Se você quiser, você tá com debate racial, debate de machismo, debate de tudo. A minha questão é se a gente está se sensibilizando, né? Porque você recebe a informação, você recebe na rede social, no debate que teve na televisão. Agora, como é que faz para levar para quê? E essa é a estratégia do filme. Você tá falando que você não se sentiu autorizado a rir em alguns momentos, mas o filme eu sei que provoca choro e emoção também nas pessoas. Sim. E eu acho que essas duas sensações são muito importantes para a gente levar essa discussão para um outro lugar. E pensando nesse riso do Léo, quando o Léo falar, eu me senti sem saber se eu poderia rir. Isso é uma sensação incômoda. Desconforto. De desconforto. Eu fiquei em diversos momentos desconfortável. Cara, mas isso é muito bom, você não acha? Claro, me tirou do meu lugar. Eu acho ótimo. A minha normalidade, eu fiquei sacudido. Você vai parar pra pensar sobre aquilo, pra falar, cara, será que eu posso rir? Por que eu rio disso? Se eu não acho isso engraçado, de fato, na vida. Por que eu me dou o direito de rir de uma situação que é dramática na vida do outro? Né? Eu acho que isso a gente começa a pensar sobre vários assuntos que estão aí na sociedade, que a gente vem discutindo eles faz muito tempo. Não, e mudança vem por desconforto mesmo, gente. Às vezes a gente está sossegado, não vai mudar nada. Aí, trazendo para uma outra questão aqui, assim, eu aprendo muito com Thaís, por exemplo, esses anos todos sobre as questões das mulheres. Porque às vezes você tá ali acomodado no seu lugar de homem, tu vai, Thaís às vezes me dá um sacode, você fica desconfortável, você fala, caramba, ela tem toda a razão. Tô olhando só pelo meu ponto de vista. Deixa eu te falar uma coisa. A sua personagem, quando ele falou dessa questão da mulher, a sua personagem usa um termo que eu queria lembrar sobre a mulher negra. Mula do mundo. Mula do mundo. Eu fiquei tão chocado com isso. Esse termo é um termo muito usado. Foi usado para falar sobre a mulher no geral. Se eu não me engano. Do topo da montanha. Não, tem que dar eu sei, mas é porque antes do topo, esse termo foi usado lá atrás, acho que década de 70, 60, para falar que a mulher, no geral, era a mula do mundo, assim. E depois a gente tem esse termo, na verdade quase esse texto, no topo da montanha, na nossa peça, né? Que é da Catherine Hall, que é uma autora norte-americana. E a gente achava que, quer dizer, acho que o Lázaro pode falar melhor sobre isso, porque é autor do filme também, a escolha de botar esse texto naquele lugar. Porque eu queria ver você falando ele de novo. Fala sério. Porque a gente tava escrevendo, fala a verdade, não vou mentir. A gente tava fazendo a peça, escrevendo o filme, e eu queria uma grande cena pra Thaís. E eu não tive nenhuma outra ideia. Aí teve uma cena que eu já fazia todo dia no teatro. E que ela fazia tão lindo aquilo, eu achava tão lindo, eu falei, pô, tem que registrar em vídeo isso que tá só no teatro. A verdade, eu não posso mentir, a verdade é essa, gente. Eu penso uma outra coisa, muito obrigada. Mas eu penso uma outra coisa. O texto é importante. Eu acho o texto que talvez melhor descreva a situação da mulher negra no mundo. A próxima vez que alguém me perguntar isso, eu vou falar isso. Quando você faz uma alusão assim, a mula, por exemplo, tem várias, né, a gente pode, mas, sei lá, que carrega o mundo nas costas, né? Se você pensar todas as dores que vêm em cima da mulher negra, carrega esse país nas costas, assim, tá na base da pirâmide. Essa metáfora aí, ela é muito bonita, ela é muito bonita e triste, mas muito interessante. E é isso, a mulher negra sente isso o tempo inteiro. É claro, quando eu falo mulher negra, eu tô falando, tipo, eu tenho muitas mulheres negras. É óbvio que eu, como uma mulher negra, eu não sinto coisas que outras mulheres negras de origens e vivências diferentes de mim vivem. Mas a gente tá falando, tipo, no geral, sabe? E eu acho essa fala muito precisa, assim, era difícil escrever uma coisa melhor do que a Catherine Hall escreveu, eu entendo, era difícil. Ela foi muito precisa. Há um termo no filme que eles, sobre a pessoa negra, que é melanina acentuada. Eu ia falar avançada. Acentuada.
que mostra que as pessoas mudam o termo que refere-se com o passar dos anos. E nessa época desse Brasil aí, que usam... Como é que vocês veem isso? Também foi ironia? Foi ironia. Foi ironia. E esse termo já vinha da peça. Da peça. Ele já vinha da peça. O tempo todo, só para vocês entenderem, o tempo todo no filme, eles referem-se a pessoas negras como... Não se refere mais como negro. Não se refere como negro. Melanina acentuada. Assim como já teve discussão. Que seria o termo politicamente correto da época? Do futuro. Porque o filme é para trazer essas questões todas, né? Todas as pautas que a gente tem hoje em dia e que a gente debate, lugar de fala, colorismo, os termos que são questionados de serem usados ou não, estão no filme. Não de forma explícita. Como a gente estava imaginando o futuro, e a gente sabe que é uma demanda dos movimentos negros e sociais, da gente repensar em alguns conceitos, em algumas coisas. Quando cria-se o termo assim, afro-brasileiro, é por quê? Para dizer assim, uma coisa que negam tanto, que é a nossa ascendência africana também, a gente vai trazer para o termo de descrição de uma pessoa negra para a sociedade pensar sobre esse valor também que tem no país. Tem sempre um fundo, né? As pessoas começam a dizer assim, é politicamente correto, agora estão me obrigando a falar determinado... Ou é uma besteira. Ou é uma besteira, mas tem um princípio, né? Que é sempre o princípio de provocar, de trazer o desassossego, de trazer o desconforto, para a gente pensar, para a sociedade avançar. Muitas vezes gera conflito, né? A gente vive esses conflitos todos os dias. E aí a gente pensou, o exercício foi justamente esse. No futuro, como é que vai chamar? Você já foi preto, você já foi negro, você já foi afro-brasileiro, agora como é? Melanina acentuada, termo criado por Aldri Anunciação, autor da peça baiano. Aqui eu mando um beijo agora. Muito bom esse termo. É bom, né? É engraçado. A gente ri, fala, gente, para. Exatamente, para, né, gente? Mas é justamente por isso que o Lázaro falou, é muito verdade. De falar, mas pra quê? É todo mundo brasileiro. Pô, mas quando você fala de África, quando você fala de africano, quando você fala... a sociedade criou, pegou, é tão cheio de preconceito contra a sociedade africana, contra um continente africano, todos os países africanos, que por que a gente não pega e ressignifica isso? Tipo, eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma afro-brasileira. Vem de ressignificar as palavras, assim. E eu acho isso importante, mas também acho que, de novo, eu vou ter que mudar. E aí, como é que eu falo? É preto ou é negro? Várias pessoas perguntam pra gente, mas chama de preto ou chama de negro? A gente faz a mesma piada de sempre, chama pelo nome, amor. Facilita a vida, né? Tá todo mundo. Mas assim, a gente tem pensado isso o tempo inteiro. Mas acho que vale sempre lembrar que, cara, acho que nunca é besteira. Vem sempre de um lugar importante de se afirmar, sabe, de respeito, de ressignificar termos que já foram tão desvalorizados. Aí lá no final a gente brinca, fala, tá bom, mas aí pode chamar de qualquer coisa, sabe? Costumam me chamar de Thaís de lado. Costumam me chamar de Thaís de lado. Às vezes de Wagner. Mas... Ou Álvaro. Ou Álvaro, também. Eu chamava de Viviane Araújo também, muito. Muito. Ou Camila Pitanga também. Camila Pitanga também. Lázaro, dá um beijo pra Camila. Tá, eu dou. Porque as pessoas acham que o Lázaro é casado com a Camila Pitanga, eles já fizeram par 2 vezes. Direto. Dá beijo. Não, aí eu até vejo uma lógica. O que eu não vejo a lógica é da Viviane Araújo. É por causa do Araújo. O Araújo, Thaís Araújo e Viviane Araújo. Tá, agora entendi. E tinha uma época que era sempre frentista de posto. Todos. Tchau, Viviane. Obrigada, Viviane. Não sei o quê. Aí esse dia tinha um tempão que não me chamavam de Viviane Araújo. Eu tô passando no aeroporto, eu escuto assim, você viu a Viviane Araújo? Aí eu tava procurando a Viviane Araújo. Tu lembra aquele dia que aquela senhora chegou pra mim, não lembra disso, você vai lembrar, que a senhora chegou pra mim e falou, meu Deus, você aqui? Eu falei, oi, ela, Thiago Lacerda. Eu falei, não, desculpa, senhora, aí foi um pouco demais. Comigo já aconteceu também, eu dentro do shopping, no banheiro, lavando a mão, assim, a mulher olhou pra mim e falou, Ana Paula Arósio. Eu falei, moça, tá zoando, né? Ana Paula Arósio, não. Para, mas eu acho que o Arósio e o Araújo também. Não é possível. Você tá buscando uma lógica, Thaís. Eu estou tentando buscar uma lógica. Eu acho que ela veio assim no Arósio. Ela quer entender o cérebro. As pessoas, né? Acho que as pessoas estão pensando muitas coisas. E outra coisa. Ai, Deus. Ana Paula não está presente há muito tempo. É por isso que ser o rosto. Peraí.
também tem anos, tem uns 10 anos. Então ela tava super em evidência Mas é aí. que eu acho essa história tão sensacional, a pessoa olhar pra minha cara, levar um susto e gritar na Polaroid. E Thiago Lacerda, amor? Thiago Lacerda. Que aqui não tem explicação mesmo. Nenhuma. Nenhuma. E Álvaro Gomes? O que é Álvaro Gomes? Não entendi. Álvaro Gomes. Muita gente fala Álvaro Gomes. Chama ele de Álvaro Gomes. Mas você sabe quem começou isso? Foi seu Tarcísio Meira, querido Tarcísio. Que sempre me encontrava e falava Álvaro Gomes. E eu nunca corrigi, por vergonha. Por vergonha, porque ele era tão carinhoso sempre, tão querido sempre, que eu não ia corrigir, né? Como é que tá o Álvaro? Como é que tá o Álvaro? Tá ótimo. Olha, essa peça foi escrita em 2011. E foi gravada em o filme foi gravado rodado em 2019. Isso, comecinho de 2019, mas o roteiro é de 2015. Quando vocês rodaram, não parecia tão atual. Não. Me diga por que você e a gente percebe tem essa sensação de tão atual esse filme. Porque algumas das violências contra o povo negro que estão ali no filme foram se intensificando, né? As polarizações aumentaram mais ainda. O desrespeito à vida, a gente viu isso no jeito que a crise da pandemia foi administrada, aumentou mais ainda. Porque situações que pareciam inimagináveis para o filme aconteceram piores. Assim, a gente tem histórias como, por exemplo, uma criança de 5 anos que foi abandonada e morreu no elevador. É uma desvalorização, assim, gigantesca, né? Você vê que eu citei o governo e citei um caso que aconteceu na sociedade civil. Porque a gente riu de muitas coisas também, sem perceber que o mal e o terror estavam chegando, né? A gente faz meme, né? As tragédias que acontecem, a primeira coisa que a gente faz é um meme. E depois, quando o tempo passa, a gente vê onde a gente chegou. Como a gente está agora, né? A gente está com um governo que era um meme há 4 anos atrás. É verdade. Eu acho que a questão de a gente se ver em alguns lugares da sociedade é importante. Mais ainda na política. Eu queria falar sobre se ver na presidência do Brasil. Quando é que a gente vai ter um presidente negro? Você acha que você vai ver? A gente precisava. Não acho não que eu vou ver. Um presidente negro? Não tenho essa... Você acha que não vai ver? Eu vivo em vida? Não. Não acho. Você também acha que não, Thaís? Não. Em vida, não. Olha as escolhas que a gente está fazendo. Liderança. Eu não vejo nenhuma construção. Porque, assim, de uma liderança negra. Você constrói um político, né? Você vai construindo, assim. Agora, rapidamente... Quer dizer, a gente sempre... Meninos, mas... a gente oscila, né? Essa coisa, assim... Não é nem um assunto que eu penso muito, porque a política, para mim, pelo menos, eu oscilo. Dias de muita paixão e crença e dias de descrença total. Nossa. Talvez eu tenha até te dado essa resposta um pouco com pressa. Mas é porque, assim, eu não consigo ter uma opinião constante. Cada dia eu vou mudando, porque o Brasil é muito surpreendente nesse sentido. Se você for falar, sério, assim, na última eleição nós tínhamos quantos candidatos? 11, 13? Acho que eram 13. Eram 13 opções. E a gente ficou polarizado em 2 somente. Né? No final das contas foi essa, e o Brasil escolheu esse presidente que nós temos agora. Quando você fala sobre um presidente negro, você me traz a pensar sobre uma construção de nação que eu não sei se a gente está indo para esse lugar. O que nesse momento, se distanciando desse lugar. O que é potencializar as pessoas, reconhecer as competências, as capacidades, justiça social, né? Compreensão de que se a gente não discutir sobre nossas feridas, a gente não vai para lugar nenhum. A gente só vai discutir no momento da febre, no momento do caos. Eu não estou vendo o país caminhando para isso. Eu não estou vendo. Então, educação, cultura, não tem... A valorização da educação. Tira dinheiro da cultura, corrupção pra caramba da educação. Você olha e você fala, cara, mas tudo que se constrói... Isso você tá falando, quando você fala de cultura, de educação, você fala da construção de um povo, né? Da educação identitária desse povo. É isso que faz o caldo engrossar.
corta verba de educação, de pesquisa, de cultura, de não sei o quê. É para deixar tudo muito frágil. A palavra é essa, é um país frágil. Interessante. Muito, muito bom essa visão. Deixa eu te falar. Ficou triste, Léo? Não, cara, eu fiquei, porque eu acho que não dá para construir um presidente em 8 anos, sabe? Mas é que a gente sonha muito, mas talvez você esteja certo. Olha que engraçado, né? A gente fala muito isso e a gente fez o contrário. A gente tá falando de um filme que é uma distopia, né? Que é um absurdo. E a gente sempre fica falando que a resposta para a distopia é a utopia, é ir além do sonho. E a gente nessa resposta foi tão realista, né? Talvez o que a gente precise agora seja justamente isso, ir para essa utopia pra gente chegar num lugar de esperança, de fé e tal. Mas se você for pensar... duro, né? Tá difícil, assim. Mas se você for pensar 8 ou 10 anos atrás, a gente não ia imaginar que ia estar nesse governo. Concorda? Que também é uma espécie de utopia, né? Utopia negativa, mas Você tá entendendo? Não, você não seria presidente nunca. Era isso que a gente imaginava, né? Não. Não é a realidade. Poderia ser um louco falando há 10 anos atrás. Pense bem. Então, assim, a gente pode ter uma loucura do bem também, né? Tomara, imagina, um país que a gente vai pegar, vai reestruturar. Como é que se estrutura um país? A gente vai potencializar o povo. Como é que se potencializa um povo? A gente vai educar esse povo, investe na educação, investe em saúde, Vamos pegar esse povo, deixar esse povo forte, potente, porque esse povo que está aqui na base é quem vai... Porque o pensamento, eu acho que ele é bastante simples, né? Se você potencializa quem está aqui na base, consequentemente, todo mundo cresce junto. Se você só potencializa quem está aqui, fica essa base absolutamente frágil e você fica sempre alimentando quem já está alimentado desde sempre, né? E aí embaixo, só que essas pessoas que estão aqui em cima, elas também sofrem. Porque sofrem com a violência que vem da falta, né, que vem da desigualdade, que vem... Então eu acho um pensamento burro. Estava procurando uma palavra um pouco menos... um pouco mais elaborada, mas eu não consigo achar, assim, porque na verdade é todo mundo vivendo no mesmo país, né? E embarcações diferentes, igual que a gente está falando da pandemia, né? Tá todo mundo no mesmo mar revolto, só que tem gente que tá de canoa e tem gente que tá de arte, né? Verdade. Vamos falar novamente do filme, do elenco do filme? Vamos. É importante. Renata Sorrah, Adriana Esteves, Seu Jorge, Alfred Enoch. Cara, e eu que vi o filme, um dos protagonistas de How to Get Away with Murder, ele tá no filme também, que ele é filho de mãe brasileira, não é isso? Filho de mãe brasileira, e fala um português muito bom. Fala muito bom. Fala um português nativo. Ele é da Ilha do Governador. Eu falo o inglês da Ilha do Governador. Quando não reconhecem ele, eu falo, não, é um menino da Ilha do Governador, de um grupo de teatro que eu achei. Sempre falo isso. Aliás, na Presidente de Salvador, eu apresentei ele assim. O rapaz da Ilha de Governador, do Rio de Janeiro. Não, agora ele a dedicação dele, viu? Tinha um trabalho de fonoaudióloga com a Edir Montec. Tinha? Tinha. A Edir Montec fez um trabalho incrível, mas ele também, por conta própria, veio um mês antes pro Brasil, ficou pulando carnaval. Que é o que ajuda bastante. O contato. Mas ele é um cara muito dedicado. Eu tô devendo muitos favores, né, Léo? Porque assim, com esse elenco que eu tenho aí, eu não sei como é que a gente conseguiu juntar. Faço a menor ideia. Mas eu acho que vale a pena dizer também, o Alfred morou no Brasil quando ele tinha por volta de 6 anos, na Bahia, não foi que ele morou. E ele se formou em letras e português e inglês, lá na Inglaterra. Então, ele tem a mãe, obviamente, brasileira, que criou ela ele falando português, mas também, quando ele foi fazer a escolha dele, ele foi fazer uma escolha em que ele estudasse a língua, né? Não, ele não estudou o português brasileiro, mas ele estudou um português de Portugal. Mas ele foi buscar, assim, cara, para onde é que eu vou, né? Ele poderia ter estudado qualquer coisa. Acho muito interessante essa escolha. Ele foi embora tristíssimo ontem, sabia? Ele foi embora ontem e ele me deu um abraço, chorou um pouquinho. Nem te falei isso, não. Né? Deu uma choradinha e falou, vou sentir muita saudade. Eu preciso voltar de novo esse ano. Foi muito intenso para ele. Foi. E o carinho que ele recebeu aqui, vou te dizer, ele falou assim, eu nunca vivi isso antes. Não? Ele falou, eu nunca vivi isso antes. É porque ele foi muito bem recebido aqui. Os aplausos por onde ele passava,
Depois que a gente fez um podcast, inclusive, que muita gente que não conhecia ele, passou a conhecer ele, aí ele ficava assim meio assustado, era tudo uma novidade, achei bonito. Ele foi embora ontem do Brasil, me deu um abraço forte, falou, deu uma choradinha e falou que ia sentir muita falta. Tudo foi novidade para ele, né? Ele falou que ele não viveu ainda na carreira dele, olha isso. Essa situação de receber tanto carinho como ele recebeu aqui. Sério? Ele nas entradas do cinema, as pessoas dando carinho. A gente fez um podcast que muita gente que não conhecia ele passou a conhecer ele aqui e todo mundo falava, todo mundo muito carinhoso com ele. Aí ele falou assim, eu preciso voltar, eu vou voltar, só para passear. Achei tão lindo. Que amor, mas também que ele ficou, vocês ficaram viajando muito, né? A gente viajou muito, de cada dia uma cidade. Vamos falar também sobre, sobre os filmes, sobre os cinemas que estão apresentando. Era um número que vocês esperavam? De sala? De salas. Não era. Perdão, de salas. Né? Não, a gente ia ter mais sala. Qual foi o problema? Porque o filme está estreando junto com um blockbuster, no mesmo dia. Isso sempre toma sala, isso acontece no Brasil. Filmes americanos, né? Esses Sim. filmes americanos de muito sucesso. Que ocupam diversas, centenas de então a gente salas. fica E sempre no mês espremido. seguinte estreia um outro gigante também. Então você não podia mudar No a mês data? seguinte não, na data seguinte. O problema é que a gente não tem garantia. Os filmes todos ficaram guardados, pode ser que eu adie e eu perca a divulgação e não tenha sala. Então a gente está com poucas salas para o que eu acho que o filme poderia ter. Quantas é uma questão salas? de sempre, né, Léo? Não sei se você sabe, mas aqui no Brasil, eu não sei o número exato agora, me perdoe não saber Tá. direitinho. Mas mais de 100. Mas a gente... Mais. Ainda não sabemos. Tá. Ainda não sabemos. Mas você sabe que no Brasil todo, a gente tem quase a mesma quantidade de salas de cinema do que a cidade de Nova York. No Brasil inteiro? É. No Brasil Nossa, inteiro. sabe? E aí, quando chega uma disputa dessa, a gente sempre perde, né? Não tem jeito. Nossa. Não tem jeito. Durante um tempo já teve cota de tela, né? Que era uma obrigatoriedade Sim. das salas de cinema terem filmes nacionais, mas a gente vai enfrentar esse desafio. Por isso que a gente está falando o tempo todo para as pessoas assistirem o filme na primeira Principalmente semana. nessa primeira É. e na segunda semana, para que a gente possa manter o filme mais tempo em cartaz. E ter o boca a boca, né? As pessoas poderem comentar, as pessoas assistirem e aí ir durando mais tempo. Mas assim, já estou tão feliz que não estou nem querendo criar essa expectativa. É porque a recepção tá muito boa nas praias, né? Todos os lugares que a gente vai, Recife, que foi um lugar que eu não fui, ele falou, cara, parecia, tipo, as pessoas... Era uma excitação, uma euforia para Show ver de uma rock. emoção. Quando acaba a gente aqui no lançamento do Rio, quando acaba várias pessoas emocionadas, eu recebendo muitas mensagens das pessoas dizendo o filme não sai da minha cabeça. Eu acho que isso pra gente que realizou o filme já dá um calorzinho no coração, né? Hoje de manhã a gente tava falando assim, vamos embora quando estrear, vamos comprar e vamos assistir. Tipo, de entrar na sala, Tô louca pra quietinho, ver. pra ver a reação das pessoas. Eu tô isso. louca pra assistir com o público. Você sabe que eu também quero entrar numa sala pra ver. Eu acho que vale a pena, E outra coisa, cara. olhar com outros olhos. Algumas cenas tem muita informação na cena. Tem muita coisa. Eu sei que eu perdi uma coisa ou outra ali, sabe? Porque tem vários detalhes ali nas cenas. Eu acho que tem outra coisa também, Léo. Aquela tela daquele tamanho leva a gente pra dentro do absurdo. E aí eu acho que mexe de uma... A gente teve uma atriz que fez o filme, a Mariana Xavier. Sim. Ela fez o filme, gente. Ela já tinha visto o filme. Ela viu o filme aqui, no cinema, na cidade dela, claro. A resposta do público levou a Mariana saiu aos prantos. Eu falei, Mariana, você fez esse filme, o que está acontecendo com você? Não, isso está muito bonito também de ver como o elenco tá. A Adriana estava numa alegria. Que eu faz tempo que eu não vejo. Você lembra dela esperando o público entrar? Não, ela para- parece, gente, a Adriana já fez muito trabalho na Outra vida, coisa, pelo amor de manhã, lembra que ela mandou no grupo assim? Hoje tem cinema! 9 horas da manhã, eu falei, gente, para! Fiz 60 novelas, 230 filmes. E a Adriana vai comemorando que vai ter que ir no lançamento de um filme que eu Não bem sai de conheço. casa por Não nada. sai de casa Wait, por nada. Que grupo é esse? E a gente tem um monte de grupo. A gente é muito grupo. A gente tem muito grupo. Mas esse grupo é o quê? O grupo Esse do era filme? dos casais, não. Eu não sei. Não, a gente tem esse alguns com a era- Adriana. Tem um que é casais. Tem um casal que somos só Casais? nós São quatro. nós 4. Eu, Ah, ele, você é o Léa. Brista? É. E tem, Tem esse outro era Amigos. Esse era Amigos, que tava aí, que era a gente. Esse era Amigos? Era. Amigos? Amigos é a Aí, gente, é, eles... Marcelo Flores, Marcelo Flores, Aletheia, Aletheia, Wagner e Sandra. Sam, é só a gente. Somos só eles. É, são 4 casais. Vocês administram bem essa vida de WhatsApp? Vocês gostam de... Aliás, eu queria saber da relação com a internet de vocês dois. Ah, eu Eu gosto. gosto. Você Eu gosta? gosto também. Você gosta? Você fica muito no telefone?
Eu fico muito no WhatsApp. Eu resolvo a minha vida inteira no WhatsApp. É porque eu faço assim, eu resolvo a minha vida, a vida dos meus filhos, a minha vida profissional, uma fofoca com a amiga. Sabe o alívio cômico do filme? Que você tá lá naquele desespero, aí vem uma piadinha do filme que você ria. Então, aí tem dias, no meio do dia, que eu tô ali, eu preciso do alívio cômico. Eu vou catar um negócio. Ficar mandando umas coisas engraçadas. Você tá com isso agora, faz uns 3 meses. Eu vejo coisas que eu mando no link. Que tipo o quê? É um videozinho engraçado? engraçado? Uns vídeos. Eu tô fazendo uma novela e a diretora da novela, a diretora artística, é uma das minhas melhores amigas. E eu passo o dia fofocando com ela no WhatsApp. Só que é o seguinte, ela não me responde. Porque ela é diretora artística. Ela está não só dirigindo a cena, como escolhendo a música, como em reunião com o Ricardo Waddington, como não sei o quê. Aí eu falo, menina e fulana que não sei o quê. kkkk. Aí eu mesmo... Ele não tem a resposta. Não tem a resposta. Aí ontem eu falei, Natália, eu tô igual uma maluca aqui, ó, falando contigo. E ela fala, como se eu não tivesse nada o que fazer da vida. Só que eu também tava trabalhando, mas tava ali no intervalo de cena, entendeu? Procurando uma fofoca. Gente, precisa, né? Dar uma aliviada. Aliviada. Rede social, vocês gostam? Também. Eu gosto, mas acho que a gente aprendeu a usar. A gente aprendeu a usar. Porque vocês cometeram algum erro? Não, porque não, mas eu não sabia. Eu tinha muito preconceito. Preconceito? Eu tinha preconceito Com o total. quê? Em relação a quê? Eu antes, como não frequentava, eu dizia, rede social é pra postar foto de comida e elevador, look do elevador. Foto de quê? Look do elevador e comida. E foto de bonito. Tá, de bonito. Eu achava que era só isso. Aí, 2015, quando a gente foi estrear nosso espetáculo, a gente fez um orçamento para divulgação. Eu comecei por isso, tá? Na mídia oficial, e era uma fortuna que a gente não tinha. Caríssimo. Caríssimo. A gente abriu a o mídia Instagram. Tradicional, né? Nossa, era uma fortuna, não dava. Não dava. Aí Cobra valores absurdos. Não, era, gente, era muito caro mesmo botar uma coisa assim, meia página no jornal. Caríssimo. 20 mil reais, meia página no jornal. Aí a gente abriu o Instagram e começou a acontecer um fenômeno, Léo. Foi assim, a gente ia para as cidades, a gente anunciava de noite que a peça estava chegando lá. No dia seguinte, meio-dia, vendia todos os ingressos. No Instagram. Na rede social. No Instagram. Era Mas só vocês pagavam a mídia no Instagram, ou não? Não! Era... Não! A gente abriu, o que aconteceu? Vou falar, acho que os meninos vieram aí comigo, né? Isso. Na época eu tinha um empresário, o Seba, que ele falou, não tem que ter rede social, Eu falei, cara, Seba, eu não gosto de postar minha vida, não sei fazer fotos de look de elevador, pô, a vida tá corrida, eu não vou parar pra fotografar, agora eu sou a rainha dos looks. Não gosto, não sei e tal. E aí ele falou, cara, não é só isso. E ele indicou pra gente uma empresa que fazia, que era a URG. Eu conheci os meninos, eu falei, olha, eu não sei porque primeira reunião assim, eu não sei porque eu tô tendo essa reunião com vocês. Mas ele queria ativar as suas redes. Ativar as minhas redes. Deixar uma rede ativa. E aí eu já tinha uma rede lá que eu postava os negócios, e aí eles vieram com uma coisa muito legal, assim, sobre qual é o seu interesse. Falei, meu interesse é falar sobre mulher negra, sobre educação, maternidade. Sabia que dá pra falar sobre isso na internet? Eu falei, não sabia. Então escreve tudo que você quer fazer, que a gente vai criar junto conteúdo. Eu fiquei trabalhando com essa empresa uns 2015 até 2018. 2018 eu parei, depois eu voltei, 2018, depois de 2019 eu parei de novo. Cara, eles me ensinaram muita coisa. Ensinaram, inclusive, que a minha rede, como construir a identidade da minha rede, sabe? E aí depois eles seguiram outro caminho, eu segui outro caminho, e agora a gente sou eu e uma menina, e 2 meninas que fazem comigo. Porque também era muito legal, porque você pode ter uma empresa, mas essa empresa não pode fazer tudo por você. Claro que não. Você não vai ser você. Senão não tem essa identidade. Exatamente. Entendeu? Você tem que fazer. Então, os textos eu escrevia. Quando eu não escrevia, eu falava, escreve sobre isso. E aprovava, sabe? Então, a gente também aprende. tem um negócio que às vezes a gente quer fazer um post instantâneo e a pessoa, por que postou sem me avisar? Falar, porque a rede é minha, né? A rede é minha. Mas a hora não é certa, a hora não é legal. Não tem hora, a hora é a hora que eu quero. Exatamente. Às vezes tem uma coisa, você quer postar um negócio que pra você pode ser que não renda na internet, mas aquilo faz sentido pra você naquele momento. E eu acho que essas coisas orgânicas, elas seu valor. Elas funcionam, sabe? E na verdade, eu particularmente acho que é o que traz a pessoa que curte te seguir. Sim. A pessoa vai ver os seus valores, o jeito de você fazer, a maneira que você dá risada. Eu acho Ou que seja, então, gostamos. Saber lidar com as redes sociais é isso. Descobrir interesses muito além da futilidade ou da... Menino, eu posto foto de comida agora também.
Eu posto Você faz comida, até posto dança no bonito. TikTok. Eu faço dança no TikTok. Ah, não. Faço. Faz, eu não faço, eu não Faço. consigo. Posto tudo. Por quê? É porque eu sou isso. Eu sou TikTok, eu sou ativismo, eu sou política, eu sou comida, eu sou roupa, eu sou teatro, eu sou cinema, eu sou literatura. É isso aí. Você é múltiplo. Mas todos nós somos. Ninguém se explica por um adjetivo só, gente. Perfeito. Eu não faço as dancinhas por um motivo. Por quê? Não tenho coordenação. Ah, eu também não. Mas você não reparou meu truque? Não. Eu posto a dancinha, como tá ruim, eu boto sempre assim, aprendendo. Sempre ruim. Eu não tenho coordenação, eu não consigo ligar. Às as vezes eu coisas. quero desvalorizar essas dancinhas, é porque eu não sei fazer só É por isso, claro, vai, É só porque eu não sei fazer. É ridículo, porque você não sabe fazer, né? Porque, assim, Exatamente. eu admiro demais quem tem Eu coordenação. não né? consigo fazer aquilo. Eu admiro demais. Vamos falar sobre esse seu papel que você está vivendo, gravando agora. São duas pessoas. São Duas personagens. Duas personagens. Clarice e Anitta. Uhum. A Clarice é uma mulher de 40 e poucos anos, é CEO de uma siderúrgica, ela é herdeira dessa siderúrgica. E, bom, segundo capítulo, ela parece morta boiando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Oxi, pode contar isso? Pode. Ah, tá. Que susto, gente. É porque a novela é cheia de mistérios, né? Ela tem uma pesquisa, ela tem a siderúrgica, mas a paixão dela é pesquisa científica. E ela descobre uma fórmula que pode fazer muito bem para a medicina, assim, recuperar movimentos das pessoas e tal. Só que se tiver uma mudancinha ali, tem um grande uso para a indústria bélica. Então, eu acho que vende a pesquisa, vende a pesquisa, não vende a pesquisa e tal. Bom, enfim, a galera já está sabendo, né, da indústria bélica, está sabendo que existe essa pesquisa, ela amanhece, quer dizer, não amanhece, né? Ela é encontrada morta e a história é toda contada em flashback. Né, o que teria acontecido antes dessa morte. Só que antes dessa morte, essa pesquisa ela foi jogada pelo irmão do helicóptero numa área super difícil acesso. E ela já contratou várias pessoas e as pessoas não voltaram. E aí ela vê 2 dublês fazendo a campanha da siderúrgica dela e fala, cara, esses caras são malucos. Malucos, corajosos e experientes. E ela contrata, que é a Paola Oliveira e o Marcelo Serrado, que fazem 2 dublês que já estão passados, que o povo está querendo dublê jovem, uma molecada, e eles já estão meio antigos, mas eles têm mas tem experiência, competência e tal. Contrata os 2, eles vão, só que quando eles chegam, conseguem resgatar, quando eles chegam, eles descobrem que ela morreu. E aí fica todo esse... Aí lá, no final dessa primeira semana da novela, fecha a novela aparecendo uma menina, que é uma menina, tipo, uns 13 anos mais nova, que é a Clarice, que é a Anitta, que é igual a ela. Aí todo mundo fala, cara, mas elas são iguais. E elas não são irmãs. Não? Não. Elas não são gêmeas, elas não foram separadas na maternidade. Nenhuma dessas histórias que a gente já viu... Em todas as novelas? Elas inclusive, têm mais de 10 anos de diferença de idade. Nossa. Elas são sósias. O que acontece? Lá no meio do caminho, você descobre que... O porquê? Elas se encontraram já. E... Tá contando muito. Não tô contando. A história é cheia de mistério. Contando Não. mistério, eu já sei tudo. Você descobre, não sabe de nada. Você sabe Tem quem mais matou mistério do que Clarice? isso? Ninguém sabe. Tem várias pessoas que podem ter matado a Clarice. Várias pessoas. E a Anitta estava Globo envolvida. autorizou você A falar Anitta assim. estava envolvida no assassinato? A gente Cantora? não O que que a sabe. Anitta Não tem é a a ver com Anitta isso? cantora. É a Anitta personagem. Ah, desculpa, eu esqueci Não, o número é a Anitta cantora. Não, é a Anitta cantora. Eu já tô falando que é a Anitta cantora. Não é a Anitta cantora. E aí tem essa personagem mais nova que ela... Uma ligação do Zé Vila Maria. Não vou receber, menino. Quando a entrevista sair do ar. Essa é a história da coisa. Quando vai lá? Vai lá daqui uns dias. Espera a novela estrear, aí ela diz, espera. Não, aí tem a personagem... São coisas que eu... Porque também... E ela quer contar mais, você tá Eu tô calado aqui. Tô falando pra vocês que tudo que eu tô contando é o que eu sei. Eu não sei de muita coisa. A novela é uma novela de aventura, porque tem muita coisa de aventura, dos dublês, é lindo de ver. É uma novela de suspense e de romance. Então, eu tô contando pra vocês o que eu sei, porque eu não sei de várias coisas. Nossa. De várias coisas. Também é segredo, muita coisa é segredo pra mim. Porque senão vaza. Deixa eu falar. Quando fui eu que noticiei a sua saída da Globo, quando eu recebi essa notícia, eu custei acreditar. Eu falei, não. Eu também. Como assim você também, mano? Como foi a decisão pra você e como foi... eu quero saber se você opinou
nessa decisão dele? Eu dou muita opinião, né? Se ele escuta ou não, já é outra coisa. Eu me meto muito na vida dele. Agora, não faz metade das coisas que eu falo. Não, mentira. Fala você primeiro, Nossa, que essa foi você. muito difícil. Acho que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu gosto muito da Globo. Eu gostei muito de trabalhar na Globo. Assim, minha história foi construída grande parte lá. Os personagens que eu vivi lá, Foguinho, Mr. Brau, Lado a Lado, são coisas que eu vou ser grato a vida inteira. Mas eu já estava virando outra pessoa. Como assim? Léo, assim, há mais de um ano atrás, né, amor? Muito mais de um ano, espontaneamente eu comecei a dirigir, a escrever livros e textos. Como um ano, Lázaro? Tem 10 muito anos. Mais, né? É muito mais. Não, mas assumir o lugar, porque é diferente de eu fazer e assumir que também era a minha profissão. Tá. Eu comecei a querer estar por trás das câmeras também, propondo histórias, administrando, o que se assemelha muito a um trabalho de executivo. E eu fazia isso, inclusive na Globo, de maneira informal, estando ali no Comitê do Humor, fazendo dossiês que a Globo não me pedia, e eu na cara de pau ia lá, eu falo, olha, isso aqui eu acho que tem que pensar sobre o plano de carreira, o jeito da iluminação da pele negra na TV. Eu comecei a fazer isso. Os estudos de Harvard. Os estudos, os estudos de Harvard. Eu fui, com a ajuda da Globo, mas por interesse meu, para Los Angeles para estudar dramaturgia. E fiquei lá 20 dias, eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa a contribuir com isso. E já não estava cabendo mais na Globo. Mas foi muito difícil, tá? Porque eu saí conversando com vários streams que me convidaram. A Globo generosamente me convidou para continuar. Uhum. E te ofereceu esse lugar mais de executivo? Ou não? Você quer que eu não pergunte essa pergunta? Não, assim, o lugar que tinha era mais artístico. Claro, né? claro. Mas não era do jeito que foi o convite da Amazon, que é uma coisa muito diferente para mim, muito novo. Eu não sei se eu sei fazer até agora. Eu estou fazendo porque eu sou raçudo. Mas eu estou tendo que aprender a estar nesse lugar, que é estar no lugar de ator. Mas eu acabei de dirigir um filme, aliás, o filme que a Isa vai fazer como atriz também. A estreia dela, um musical para adolescentes. Nossa! Eu nunca pensei em fazer Muito isso. legal. E tá ótimo. Nunca pensei, Thaís, já assistiu. Tá Nunca ótimo pensei mesmo? em Tá fazer ótimo. Ótimo. Gente, Isa, pra um musical pra... E ela Teen, faz- musical teen. e ela faz muito bem. Ela é Muito muito bem. foda. Protagonizado pela Gabs e pelo Lucas Leto. Uhum. Lucas que está em Pantanal e Gabs que já foi de Malhação também. Então é isso. Aí, assim, eu tô numa idade, eu falei assim, se eu não der esse passo agora, eu acho que nunca mais eu vou dar, eu preciso me arriscar. E aí tô aqui me jogando, não sei no que vai dar, mas é muito prazeroso você poder pôr em prática coisas que você ficava ali só nos bastidores opinando, sabe? Sim. E você quer falar da opinião sua? Falo, assim, quando ele veio, eu falei, vai. Veio, trouxe pra mim o que era. Eu falei, você tem que ir. É o lugar que você quer ocupar. Por mais que você tenha respeito, consideração, a Rede Gratidão. Globo, gratidão, a Globo não funciona dessa maneira. A Globo tem uma outra maneira, não existe essa função dentro da Rede Globo, entendeu? Desse overall deal, ou showrunner, sei lá, esses nomes americanos, que é um cara que faz o papel do artístico, mais o executivo, mais o criativo, mais o administrativo, ele faz tudo. Não é. Na Globo, assim, a gente tem um diretor para isso, um diretor para aquilo, você não condensa tudo numa pessoa, né? E ele já estava com esse desejo. Falou, cara, não tem espaço lá. Por mais que você ame, né? Então, vá para um lugar que está te dando esse espaço, que existe. Talvez mais tarde a Globo está virando uma produtora. Enfim, talvez mais tarde isso possa... esse cargo possa existir lá. Mas não tem. Então, acho que ele demorou muito, tá? Foi tipo... Demorou muito. E eu não titubeava. Eu falava, vai, cara, vai. Eu entendia a necessidade de conversar com cada pessoa dentro da Rede Globo, o respeito, todas as reuniões que teve, toda a conversa, assim, que não é uma coisa assim, ó, Não é fácil. tchau, estou indo para a Amazon, não se trata disso. Tanto que ele terminou tão bem e tão bonito que, assim, na semana que saiu a notícia, ele tinha uma matéria gigante sobre ele no Fantástico. Agora, de novo, no Fantástico, lançando o filme. Altas Horas. Então, Sabe nas ele horas, tá, ele não está na Globo, mas a Globo
tá aqui ainda, né? Tá. Mas eu acho que mostra um amadurecimento. De Eu acho que todos. das duas partes, tá? Exato, Da de Globo todos. também. Exatamente. Eu acho super bonito E quando não a é- Globo convida ele pra estar lá. Claro! Não tem, só porque tá vivendo uma outra fase, não significa que vai ser persona não grata. Não! Tem nada a ver. A gente não pode apagar a história, sabe? A história de ambos. O que um contribuiu pra vida do outro, né? Pra história do outro. Bonito, a história é linda dele. E meio que simultaneamente, no momento que ele tava saindo, você tava renovando. Tava renovando. Você recebeu proposta pra sair? Também? Recebi. E Mas por que ficou? Porque diferente dele, assim, eu não tenho essa ambição de direção e tal. Produção, sim, eu gosto de fazer, eu tenho ideias e tal. Mas eu tive meus últimos 5 anos na Rede Globo, 7 anos, foram muito prósperos e muito sobre coisas que eu queria fazer, sobre sonhos realizados, Quais? né? Apresentar o Popstar, por exemplo. Pô, quando o Boninho me chamou, eu nem acreditei, cara. E fui e batalhei pra fazer a 2ª temporada, que eles não queriam que eu fizesse, porque eu tava fazendo Amor de Mãe, então estavam com medo que eu ficasse muito cansada. E eu fui lá e falei, olha, eu quero ficar cansada, eu assumo a responsabilidade, mas eu quero ocupar esse lugar, né? Desde o Mr. Brau, que foi incrível, o próprio Amor de Mãe, a gente já vinha de Geração Brasil, que era uma novela que fazia um personagem que eu adorava, A Volta do Super Bonita, muitas coisas, assim, uma relação que eu nunca tinha tido lá dentro, eu tive nos últimos 7 anos. Uma relação em que eu sentava e falava, eu tenho desejo de fazer isso, olha, eu gostaria de fazer aquilo. E que eu era ouvida e me davam a chance de fazer o que eu queria fazer, sabe? Então eu acho que eu ainda tenho muita coisa a construir ali dentro da Rede Globo. Se eu tivesse alguma insatisfação, algum desejo diferente que a Globo não pudesse contemplar, sabe, realizar enquanto artista, eu não estaria lá. É porque eu realmente sou muito satisfeita com a vida artística que eu tenho dentro da Rede Globo. E eu acho que eu ainda tenho muita coisa a construir lá dentro. Com certeza. Gente, é isso. Só falar de casamento rapidamente. Qual é a fase? Tem fase do casamento? Eu queria saber qual é a atual fase. Deixa eu fazer 18 anos de casado. Eu quero saber em que momento vocês estão. Quando eu penso que eu casei com 25 anos, eu falo, gente, que louco. Por que eles casaram com 25 anos? Eles não Você casam a acha gente? cedo? Muito cedo. Se uma criança de 25 anos, uma criança... fala, Criança Fala. aqui. Você acha a criança Não, de 25 anos fala, eu vou casar, eu vou falar, pra quê? E o meu casamento é ótimo, mas eu ia falar, cara, vai aproveitar, mas tem uma vida inteira pra ficar casado. Acho que a gente casou jovem. É? É porque a gente demorou pra ter filho, mas a gente casou, se casar, a gente teve filho com 33. Jovem, né? A gente casou jovem. Mas casou então, com mas vocês 25. aproveitaram um momento da juventude muito, 8 anos, jovens, casados. Não, e a gente viajou muito. A gente saía muito. E a vida gente ia pra show em Niterói, atrás de Martinalha, Ia. pra poder assistir o show de Martinalha de madrugada. E Lapa? E Lapa, que a gente andava na Lapa, gente. Lapa, noite. Agora, aproveitando de outro jeito. Agora com os filhos, né? Agora que é a gente outro tipo aproveita de com as prazer. crianças, Tem o tempo do ajuste, né? Não, as crianças elas têm um ritmo tão... a gente tem um ritmo tão de querer aproveitar e tal, que às vezes meu filho fala, gente, dá pra ficar em casa? Mas vocês saem muito? A gente sai, a gente viaja com eles, a gente leva eles pra tudo que é lado, eles falam, agora, mãe, eu queria ficar em casa. Eles que dão uma segurada na gente. E vocês se veem muito neles? Quem se vê mais? Nossa, mas o tempo todo, em tudo. Muito. Em tudo. Muito. Tudo, em tudo. Eu me vejo muito no João Vicente, Eu me vejo nos dois, eu me vejo muito na Maria. A Maria fisicamente é igual a mim, né? fisicamente. E me vejo nela também, assim. Tem uma coisa que Que eu assim- nem sou tanto assim, mas tem uma descaração de Maria. Maria é muito E eu descarada. vejo um descarado que eu sou também. Ela é que engraçada, Agora eu tô ficando mais velho, tô ficando meio sem energia, né? Cansado. Sabe, cansado, mas a descaração dela. A descaração? Descaração. É, né? sei. Coisa de- Ela é engraçada, Solta. ela é solta, ela é Porque assim, piadista. vocês são de universos bem diferentes, né? Muito. Você é baiano, você é carioca, você começou muito cedo, né? A vida artística é muito presente na sua vida desde muito nova. E no que vocês se veem exatamente nos filhos? E vocês veem nele artistas? Boa pergunta, né? Eu acho que o João tem um lado artístico, porque ele tem um olhar lúdico sobre a vida, mas eu acho que ele nega.
É, ele nega. Mas ele nega, mas ele tira onda com a minha cara. No outro dia ele foi fazer uma apresentação, eu te falei isso. Na escola? É, uma apresentação de um trabalho de geografia que ele passou dias fazendo aquele trabalho. E tinha que apresentar. E aí eu falei, e aí, filho, como foi o trabalho? Ele foi bom, foi legal. E a apresentação, você ficou confortável? Eu não tenho problema em me apresentar em público. Foi assim, na minha lata. Falei, que ótimo, parabéns. Mas é desafio ser filho de 2 artistas, né? Não tem como não ser, pra ele afirmar a identidade dele. Eu acho que ele tá nesse processo. Eu passei por isso com meu pai, que meu pai meu pai não era artista, né? E a expectativa dele era que eu fosse trabalhar no polo petroquímico de Camaçari, como técnico de alguma coisa da indústria do petróleo. E eu, durante o tempo, não falava, mas eu lembro do tempo todo eu ficava me dizendo, não, essa é a história dele, eu tenho que fazer minha história. Essa é a história dele. Você acha que pode ter isso nos seus filhos? Eu acho que nos nossos filhos, sim. Claro. Eu acho que pra eles é bastante duro, assim. Antes eu achava que era ótimo quando a gente saía na rua. Não que eu acho ruim, tá? As pessoas vêm falar muito com a gente. Ai, adoro vocês. Ai, vocês são referência. Ai, não sei o que. Eu falava, nossa, meus filhos vão ficar super orgulhosos. Agora eu acho que isso pode ser uma pressão pra eles. Claro. No sentido de que, será que eu vou conseguir? Será? E a gente tem que falar pra eles que, assim... A gente fala o tempo inteiro que assim, a nossa história é nossa, de vocês é de vocês, independente. E vai ser ótima também. A sua, do seu jeito, a sua maneira. E não associar o fato de ser bem-sucedido ao reconhecimento do público. Não tem São coisas exatas, mas às vezes, pra cabecinha... Eles são muito pequenos, né? Eles são uma tributária de destruir as coisas. Eles são muito pequenos, mas eu acho que a nossa contribuição tem que ser de... Eles entenderem que, e pra gente também, enquanto pai e mãe, né? De entender que eles não são uma extensão da gente, sabe? Eles são 2 indivíduos com as suas particularidades, seus talentos, cheios de talentos também. Outros talentos, meu filho tem um talento de matemática que é uma loucura, que eu não tenho. Nunca teve. Amador, nunca tive, sabe? O cara adora matemática. A minha filha tem uma coisa de comunicativa, ela é muito comunicativa. É entender que eles são 2 potências, independentes da gente. Mas Léo, eu não sei. Isso é uma coisa que pra mim... Tô falando aqui pra você e fico tentando elaborar. Mas eu acho que a gente vai nessas... Tem coisas que são difíceis, eu acho que a gente vai enfrentando a dificuldade de acordo com a demanda, sacou? Vai chegando uma coisa e a gente vai... Não dá pra Essa sua pergunta vai fazer com que a gente saia daqui e vá pro terapeuta. Exatamente. Basicamente isso. Gente, só quero agradecer. Que Obrigada. papo agradável. Que honra estar aqui ao lado de vocês. Quero agradecer muito. E eu quero que vocês agora convidem as pessoas, dia 14 de abril, medida provisória. Falem, por favor, do filme e convidem. Nossa câmera é aquela, né? Vai. Nossa, você é o diretor. Que é atriz. Você é o diretor, vai, diretor. Gente, você... Tá me dirigindo? Tá bom. Pois queria convidar todo mundo que tá assistindo a gente aqui. 14 de abril, medida provisória, nos cinemas de todo o Brasil. E é muito importante que vocês consigam ir nas primeiras 2 semanas. Porque isso vai determinar uma vida longa ao filme. Eu acho que vocês vão gostar. Elenco maravilhoso. Thaís Araújo, o Seu Jorge, Alfred Enoch, Emicida estreando como ator, Renato Sorrah, Adriano Esteves. Vou parar de citar para vocês verem na tela do cinema. É isso. Obrigado. Obrigada, Léo. Até a próxima. Valeu.